Quero ler um texto para a nossa mensagem de encerramento. Vou falar sobre o reino consumado. Ontem o presbítero Wesley trouxe uma palavra maravilhosa sobre o reino inaugurado, o reino, aliás, esperado, lá do Antigo Testamento, né? Aquela esperança messiânica. Hoje de manhã ouvimos uma mensagem poderosa sobre o reino inaugurado, como Jesus veio e colocou o reino de Deus na terra mesmo, expulsando demônios, né? Curando enfermos e entrando no coração dos eleitos, né? Tirando eles do império das trevas. E hoje nós vamos falar do reino consumado, ou seja, o reino que virá. Então vamos ler em Daniel 2. Eu sei que é um sermão temático, eu não vou falar sobre esse texto, mas eu quero ler porque tem uma coisa muito interessante, os irmãos já conhecem, que é o sonho de Nabucodonosor. Ele teve um sonho e ele queria que os seus astrólogos dissessem o sonho que ele teve e a interpretação. E os astrólogos passaram apertado, né? Eles falaram, mas isso aí não tem como. O senhor conta o sonho e nós damos a interpretação. E ele falou, não, eu esqueci. Se vocês são astrólogos mesmo, vocês vão saber o que eu sonhei. E além do sonho, vocês ainda me dêem a interpretação. Senão eu mato todo mundo. Porque vocês são tudo impostores. E Daniel era um astrólogo do rei. Então, só que ele não estava lá no dia da ameaça. Então aquele chefe do rei foi lá, espalhou a notícia por todo o império e chegou aos ouvidos de Daniel. Então Daniel, ameaçado, falou para o emissário, olha, me dá uns dias aí que eu vou... Fala para o rei que nós vamos contar o sonho que ele teve. Então Daniel orou e Deus lhe deu o sonho que havia dado para Nabucodonosor. E o texto que nós vamos ler, ele está agora na frente do rei, e ele vai dizer o sonho do rei. 2:31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa, e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Aí o rei, meu Deus, foi isso mesmo que eu sonhei. Foi isso mesmo que eu sonhei. Ao 36. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Então Daniel faz a interpretação. Não vamos ler a interpretação, mas na primeira parte, a parte de ouro, a cabeça de ouro, representava o próprio rei Nabucodonosor. Os peitos e os braços de prata representavam o próximo império que ia chegar, que era o Império Medo-Persa. O quadril e as coxas de bronze representavam o império grego. E as pernas e os pés de ferro representavam o Império Romano que ainda ia vir. Daniel viu tudo no sonho, o rei viu tudo no sonho, todos os impérios que sucederiam ao seu. E Daniel também viu isto, e ele interpretou. Só que Daniel interpretou o seguinte, que ele viu também, não só a estátua, mas ele viu também uma pedra cortada de uma montanha sem mãos. Agora veja o que ele diz sobre esta pedra, verso 44, 45. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que se há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém. Podeis sentar. Este reino da pedra grande da montanha é o reino de Jesus Cristo. Os reinos de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de barro misturado com ferro passaram, mas o reino de Jesus durará para sempre. O reino de Deus é o governo de Deus sobre tudo e todos.
É claro que no aspecto criativo, por ele ser o dono de tudo, logo ele é o rei sobre tudo por direito. O Deus que criou é dono porque criou, e ele é rei por direito. Mas Deus quis que os homens fossem reis com ele. Esse é um detalhe interessante. Deus quis que os homens fossem reis com ele. Por isso, quando criou o homem, ele lhe deu domínio sobre toda a criação. Em Gênesis 1, verso 28, você vai ver que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, e lhe deu domínio. No 26 ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e tenha ele domínio. Deus queria que o homem tivesse reinado com ele. Deus queria que o homem fosse o seu corregente, mas o pecado entrou e o homem não pôde exercer o reinado dele com Deus. Ao contrário, começou a executar crueldade com seus semelhantes, e agora, além disso, além de massacrar os seus semelhantes, ele também deseja tomar o trono de Deus. É claro que Deus não se sente ameaçado com isso, né? Já pensou Deus lá: estou com medo do homem tomar meu trono. Deus não teve medo nem de Lúcifer tomar o trono dele, quanto mais o homem. Em nenhuma hipótese Deus se sente ameaçado. Porém, ele devolve ao homem na medida de sua iniquidade, com base na sua justiça divina. Se você quer saber uma das grandes provas que o homem sempre quis tomar o reino de Deus? A construção de cidades. Você sabia que depois do pecado, a construção de cidades era, na realidade, uma afronta contra Deus? Todas as cidades construídas pelos homens no pecado foram afrontosas contra Deus. Quando Caim pecou e vagueou para longe da face do Senhor, o que é que ele encontra? Uma cidade. Já havia homens pervertidos, corruptos, criando cidades, fazendo suas próprias fortalezas contra Deus. Depois do dilúvio, Deus falou para Noé: encha a terra e se espalhe por ela. E um descendente de Noé, bisneto dele, parente ali, descendente de Cã, né? O segundo filho de Noé, chamado Nimrod, ele liderou uma rebelião contra Deus em Babel. E ele disse: não vamos encher toda a terra como Deus mandou, vamos construir uma torre para todos nós habitarmos nesta torre. E ele criou a cidade de Nínive, ele construiu a cidade de Babel, ele criou várias cidades que estão ali em Gênesis 10, Gênesis 11. Este homem criou com a sua rebelião contra Deus, e para oprimir os seus semelhantes, ele matava animais selvagens e esfregava esses animais na cara de Deus. Ele se tornou um ditado popular na sua época, dizendo: fulano é corajoso como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse diante do Senhor não é porque ele honrava e glorificava Deus com a caça, não. É porque ele zombava de Deus com a sua caça. Então, ele oprimia, e nisso todas as cidades que se levantavam foi assim. Babilônia foi assim, a Síria foi assim, o Egito foi assim. Todos os imperadores, todos os grandes homens e grandes cidades se levantaram na história, foi para afrontar a Deus. Foi para roubar o trono, o reino, a glória de Deus, oprimir o seu semelhante. E até hoje, todas as cidades humanas, todas elas, são uma afronta para o Senhor. Você vê as cidades de Los Angeles, de Londres, de São Paulo, as cidades de Nova York, Tóquio, todas as grandes cidades e pequenas também, todas elas são um covil de pecado. Todas elas são um covil de prostituição, de vícios, de mortes, de assassinatos, de tramas urdidas contra o Todo-Poderoso Senhor. Todas as cidades do mundo, o apóstolo João chama no capítulo 11 de Apocalipse, todas elas são Sodoma e Egito, que crucificaram o nosso Senhor. É que a gente não lê Apocalipse, né? E quando lê, fica: mas o que quer dizer isso aí? Quer dizer isso, que todas as cidades do mundo são Sodoma e Egito, e todas elas crucificaram a Jesus. E nos dias da manifestação do anticristo, as duas testemunhas que estão lá no capítulo 11, que vão sofrer na unha do anticristo, não é Moisés e Elias, não, esquece essa conversa.
Não é Moisés e Enoque, não. Não é Velho e Novo Testamento, não. Não cai nessas ideias das heresias que são pregadas por aí. As duas testemunhas são a igreja, no seu duplo papel de reis e sacerdotes, que proclamam a voz do Senhor, que proclamam o reino de Deus. A igreja será perseguida, e em todo lugar onde houver igreja, haverá emissários do anticristo para executar os crentes e calar a sua boca, porque eles proclamam contra os pecados destas cidades. Todas elas são Sodoma e Egito, crucificaram nosso Senhor e vão nos perseguir, como também perseguiram seus apóstolos. Toda cidade é uma expressão de uma revolta contra Deus. E toda igreja que tem nenhuma cidade, ela tem que ser diferente da sua cidade. Toda igreja verdadeira que existir em uma cidade, ela tem que ser diferente. A igreja tem que ser uma sociedade diferente da sociedade onde ela vive, para denunciar esta sociedade que está contra Deus e mostrar o que é um povo submisso ao rei. E não imitar a cidade em suas revoltas contra Deus. Este sonho de Nabucodonosor fala que a pedra enchia toda a terra. A pedra diz que foi cortada da montanha, né? E ela veio e caiu no pé daquela estátua. Foi Jesus, que quando veio do céu, ele já entrou dentro do Império Romano, que os pés de ferro lá era o Império Romano que ele falou aqui. Jesus já veio e nasceu no qual império? De ouro, babilônico? Não. De prata, Medo-Persa? Não. De bronze, o Império Grego? Não, já havia passado o Império Grego. O último dos grandes generais gregos, descendentes lá dos generais de Alexandre o Grande, eles foram engolidos pelo general Pompeu no ano 63 a.C., general romano, que foi se aproveitando das briguinhas que existiam entre os Ptolomeus, os Seleucidas e outros, e engoliu todo mundo. O Império Romano ali ficou estabelecido com o general Pompeu no ano 63 a.C. E o que acontece? Jesus nasce 63 anos depois, bem no Império Romano, dos pés de ferro. Ali veio a pedra do céu, tá? Só que veio uma pedra, só que essa pedra vai crescer. Essa pedra começa com Cristo, ela também vai se enchendo por toda a terra depois de derrubar a estátua. A estátua representa todos os reinos do mundo, mas não só aqueles 4 que Daniel viu no sonho de Nabucodonosor, mas todos os reinos do mundo. Você está achando que a China é alguma coisa? Você está achando que Estados Unidos é alguma coisa? Você está achando que Rússia é alguma coisa? Nada é diante do nosso Senhor e Rei. Todos eles vão cair como já caíram os outros, mas a igreja do Senhor permanecerá, porque a igreja do Senhor é o reino de Deus e durará para sempre. Então o reino começa a se expandir. Aquela pedra cresce, né? No sonho de Nabucodonosor, ela cresce, ela vai crescendo e toma conta de toda a terra. Sabe o que é isso? É o evangelho sendo pregado. O evangelho sendo pregado. Este reino não vai parar de avançar até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. Ele começa no coração. Olha só, foi lido aqui, sementinha. Ele começa dentro de nós, vai avançando para entre nós, pelo mundo afora, e por fim, quando todas as nações tiverem ouvido falar do evangelho do reino, então virá o fim. Mateus 24, 14, 1 Coríntios 15, 24. Até lá, Cristo reina no coração dos salvos e amplia seu domínio onde o evangelho é pregado. Este é o reino inaugurado e que caminha para a sua consumação. Igreja, não tenha vergonha de pregar o evangelho, não. O evangelho, quando você prega, você está ampliando o reino de Deus. Você está tirando o espaço de Satanás. No reino inaugurado, como vimos hoje de manhã, Cristo amplia seu reino por meio da pregação do evangelho e de sua influência no mundo caído. Porém, embora este reino esteja sendo ampliado, ele ainda não alcançará todas as pessoas. Não porque ele não possa, mas porque nem todos serão súditos deste reino. Somente no reino consumado, o reino que virá, é que de fato este reino será estendido de ponta a ponta, em todo o céu e em toda a terra, e não haverá ninguém mais rebelde contra ele.
nunca mais vai haver rebelião contra o reino de Deus. Então vamos ver 3 coisas sobre o reino consumado. Primeiro, quando? Segundo, como? E terceiro, o que acontecerá? Em primeiro lugar, quando é que se dará o reino consumado? O reino consumado se dará na parousia. Nós estamos estudando sobre ela aos domingos. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Sem dúvida, Cristo é rei, independentemente de alguém querer ou reconhecer isto. Você fala assim, mas eu não declarei Jesus como meu Senhor. Mas e daí? Ele é rei igualmente. Ele é rei igualmente. Jesus não precisa da sua autorização para ele ser seu rei. Jesus não precisa. Ai, declare Jesus como seu Senhor, senão ele vai ficar triste. Hein? Jesus vai ficar tão triste se você não falar que Jesus é seu Senhor. Irmãos, Jesus é Senhor, independente de você declarar isso ou não. Ele é o Senhor de tudo, de todos. A teologia divide o reinado de Cristo em 2 aspectos. No latim, regnum potentia, que significa o reinado de poder, e regnum gratia, que significa o reinado da graça. No reinado de poder, o nosso Senhor reina sobre tudo e todos, porque Ele é dono de tudo e de todos. Ele não pede autorização para reinar. Já viu o rei pedir autorização para reinar? Eu posso reinar sobre você? Nós temos um presidente aí que nós não votamos nele, e ele governa sobre nós. Eu sei que tem umas carinhas aí que eu votei. Estou brincando, irmãos. Agora você imagina um rei. Nós estamos falando de eleição aqui, de ir lá, de votar, de não sei o quê. Agora um rei é um soberano, ele não pede licença para governar. Jesus é o governo de Deus. Jesus é o governador deste mundo, deste universo. Regnum potentia. Seu reino de poder não pede autorização. Mas em segundo plano, ele tem um reinado de graça. Porque ele reina graciosamente sobre aqueles que voluntariamente o aceitam como seu rei, que declaram ele como seu rei, como seu Senhor, e não se rebelam contra ele. Este é o reinado de graça. Mas Paulo diz, convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ora, os inimigos não foram postos ainda debaixo dos pés do Senhor, não é? E mesmo assim ele reina. Deus exaltou seu Filho à sua destra, e ninguém pode tirá-lo desse posto. Mas quando ele vier, então seu reino será consumado, isto é, será realizado de modo pleno. O reino será consumado na parousia, na vinda de Jesus. Jesus disse assim, em Mateus 25:31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Preste atenção, ele está falando de majestade e de trono. Majestade é rei, e trono é o lugar onde ele senta para exercer o seu juízo. E quando ele passa a discorrer sobre o que vai acontecer na sua vinda, ele refere-se a si mesmo como rei. Olha o que ele diz no versículo 34 de Mateus 25. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja, ele diz que ele mesmo é rei. E ainda diz para os eleitos, para os salvos, tomarem posse do reino. Este reino está preparado desde a fundação do mundo. O propósito da criação, que o homem pudesse ser corregente com Deus, que Adão perdeu, será restaurado, porque o reino já está preparado. Quem acha que Adão quebrou o reino de Deus está enganado. O reino de Deus estava preparado antes de Adão. Antes de Adão. Aquele reino preparado antes de Adão não foi quebrado. Adão quebrou um reino terreno, mas ele não pode quebrar o reino que estava preparado para nós desde a fundação do mundo. Este reino é intocável, intocável. Mas para que venha a parousia, a vinda do Senhor, o evangelho precisa ser pregado em testemunho a todas as nações. Mateus 24:14. Jesus fala o evangelho do quê? Do reino. Será pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O papel da evangelização é um papel inegociável para todo cristão. Nós ouvimos isso hoje de manhã.
Apesar de ter 2000 anos de existência, o cristianismo tem sido pregado repetidamente nas mesmas regiões do mundo, ficando muitas tribos, línguas, povos e raças sem ouvir falar do evangelho do reino de Deus. Irmãos, existem muitas línguas, dialetos, que ainda não ouviram falar do Salvador. Mas já se fez um cálculo pelo tanto de cristão que tem no mundo, que se cada cristão pregasse para 3 pessoas diferentes, obviamente, o mundo inteiro seria evangelizado em 1 hora. Em 1 hora, você evangelizaria o mundo se cada cristão pregasse para 3 pessoas diferentes, sem repetir. A parousia também acontecerá só mediante o cumprimento dos sinais preditos por Jesus e seus apóstolos. Os sinais do princípio das dores já têm acontecido. Quais são eles? Você está prestando atenção na vinda de Jesus? Você está prestando atenção que o Senhor voltará? Ou você vive nesse mundo, deixa a vida levar? Como diz aí os cantores deste mundo. Olha os sinais, igreja. Falsos cristos, falsas doutrinas. A igreja, em vez de ficar ligada contra as falsas doutrinas, ela aceita. Guerras, fomes, terremotos, perseguições. Mateus 24, de 4 a 8. Mas Jesus diz, isto não é o fim, não. Isso é só o princípio das dores. Há sinais ainda a serem cumpridos, como a apostasia, que é o esfriamento da fé. Vai piorar. Você está achando que tudo que existe aqui e que você passa e esfria a tua fé, você acha que isso é muito? Você vai ver quando o anticristo estiver para chegar, ali sim, muitos que você mesmo conheceu como praticamente verdadeiros servos de Deus, eles vão também se esfriar e se afastar do evangelho. Eu conheci um pastor, ele é muito famoso, e eu gostava das pregações dele, até que eu vi ele se enfiando dentro das heresias. Gradualmente ele foi se enfiando dentro das heresias, e hoje ele prega só heresia. Um pastor confiável, ele pregava a verdade, gente. O que é isso, irmãos? Eu não estou falando de alguém que já começou pregando a mentira, não. Eu estou falando de alguém que era confiável, que se alguém perguntasse qual pastor você recomenda, você diria ele. E agora? Esta pessoa está pregando a mentira, as heresias, e está afirmando categoricamente. E as pessoas estão caindo por causa da sua inteligência humana, dos seus estudos, dos seus diplomas, mas não estão prestando atenção na palavra de Deus. Meus irmãos, vai vir pior ainda, o esfriamento da fé. Crente, pelo amor de Deus, sua fé precisa ser uma fé fervorosa. Que tipo de crente que nós somos nesses últimos dias, com a fé fria? Irmãos, quanto mais fria estiver sua fé, mais candidato você é para a apostasia nos dias do anticristo. E quando o anticristo aparecer, virá também com ele a grande tribulação, meu irmão. Mateus 24, 12, 15, 21 e 22. E 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. E Apocalipse 13, 7, que lá diz assim, que foi dado poder à besta para vencer os santos. A besta vai vencer os santos, vai matá-los. Impressionante é, os reis da terra que hoje querem roubar a glória de Cristo, querem roubar o reino de Deus, quando a besta chega, quando o anticristo chegar, eles vão entregar o reino deles para o anticristo. Olha só, irmãos. Eles vão confiar que o anticristo terá poder para tomar o trono de Cristo, já que eles nunca conseguiram tomar. Eles vão dizer assim, chegou agora o homem que vai tomar o trono desse Deus e vai governar sobre nós. Desde os grandes filósofos do século XVIII e XIX, desde o início do iluminismo e de muitas outras descobertas científicas e industriais, o homem tem dito categoricamente, não precisamos de Deus. E com isso eles acham que estão tomando o trono de Deus. Agora, engraçado que quando o anticristo chegar,
esses bobões vão entregar o reino deles para o anticristo. Que contradição, né? Então, quando é que virá? Na parousia. Na parousia. Segundo lugar, como é que virá? Primeiro vimos quando. Agora, como é que virá este reino consumado? Enquanto o reino inaugurado vem silenciosamente, não é, presbítero? O presbítero leu aqui da semente. O cara plantou a semente e foi dormir. Ele foi dormir, irmãos. Porque depois que ele planta semente, ele não pode fazer mais nada. Ele não pode fazer aquilo lá crescer. Ele foi dormir. E a semente, ela nasce silenciosa. Dia e noite, diz lá o texto da parábola, dia e noite, não sabendo ele como, a erva cresceu. O reino vem assim, inaugurado, que foi hoje de manhã, ele vem silencioso. Mas o reino consumado virá estrondosamente, com poder e grande glória. Jesus disse em Mateus 24, 27, que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Não tem silêncio mais não. Não tem esse negócio de, o fermento na massa, a massa cresce ali silenciosamente. Não, agora não. Agora é o seguinte, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, 29 e 30. Paulo diz, 2 Tessalonicenses 2,8, que o Senhor Jesus matará o anticristo com o assopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. E não é só o anticristo, mas juntamente com ele os seus seguidores, estes homens blasfemos, ricos ou pobres, porque o rico se acha, quando chega alguém que domina o mundo, ele se adequa àquele homem, ele anda ao lado daquele homem, e para influenciar, eu sou influencer, hoje é tudo isso. Eu sou influencer. O anticristo será o maior influencer que o mundo já vai conhecer. E os bobões ricos vão ficar do lado dele. Os governantes do mundo. Nós não sabemos se algum desses governantes será de fato o anticristo. Não sabemos. Mas sabemos que todos eles ficarão do lado dele. Saindo na selfie. Antigamente falava foto. Hoje é selfie. Selfie eu só lembro de restaurante. Só vai sair em selfie. Eu vou tirar, né? E o anticristo, ele terá todo esse carisma humano, diabólico, para enganar as pessoas. Esses blasfemos, pobres também. Porque tem pobre que gosta de sair em foto, hein? Em selfie. Tem, mas tem. E tira foto com folha, com flor, né? No carro do vizinho, paf, né? E por aí vai. Agora imagine o anticristo, queridos. O anticristo, ele terá totalmente o envolvimento das suas conversas malignas para enganar as nações. Ricos e pobres concederão a ele o poder. Serão como uma manada guiada pelas estratégias deste homem. Todos eles, diz o Apocalipse, serão destruídos na vinda do Senhor. Apocalipse 19, 19 a 21. Nós não temos tempo de ler essas referências, não. Bem-aventurado aquele que estiver anotando. O apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses 4,16, que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Não tem nada silencioso aqui. Não tem arrebatamento secreto. Não tem nada invisível. Aqui está dizendo, ele aparecerá no céu. Não fique esperando arrebatamento a qualquer hora. Prepare-se para os sinais. Prepare-se para os sinais, porque os sinais mostram exatamente se a igreja estará preparada ou não. E quando Jesus e Paulo falaram sobre o grande sinal da apostasia,
Eles ficaram surpresos. Jesus disse assim em Lucas 18:8: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Jesus estava surpreso, porque ele via o futuro, e ele sabia que quando ele voltasse, ele não ia encontrar crente na terra, ia encontrar falso crente. Os verdadeiros, pouquíssimos, muito poucos. A maioria já teria morrido, né? Porque o anticristo também vai dizimar os cristãos. Sobrarão poucos cristãos na terra. Quando Jesus voltar, ele vai ver poucas luzinhas brilhando. Falar, ainda estão ali vivos alguns dos meus servos, mas eu gostaria, né, ou esperava que o mundo inteiro, aí, ou grande parte deste mundo, pelo menos do mundo que se dizia cristão, fosse verdadeiro. Mas não, são todos falsos. Porque, irmão, você e eu podemos ter nome de cristão, mas quem olha do céu e vê se eu estou brilhando é Jesus. Só Ele sabe se eu estou brilhando ou não. Talvez eu fale, eu sou cristão, mas ele está olhando lá de cima e está tudo apagado. O apóstolo Pedro também diz o seguinte, que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, 2 de Pedro 3,7. E diz também no verso 10 que os céus passarão, veja bem, com estrepitoso estrondo. Você acha que tem arrebatamento invisível? Estrepitoso estrondo, e os elementos, ou seja, cada átomo deste universo, se desfarão abrasados, eles explodirão. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A vinda do reino consumado será uma vinda estrepitosa e cataclísmica. Ninguém poderá escapar. Ninguém. Deus vai te achar, onde você estiver. Tem crente que já está preparando feijão dentro da garrafa PET, para fugir do anticristo. Filho, se o anticristo vai te achar, imagina Deus. Se o anticristo vai te encontrar, imagina Jesus. Tem gente que está cavando já lugares subterrâneos, fazendo suas plantações dentro de estufas, daqui a pouco estão na lua, guardando seus estoques na lua, para fugir do anticristo. E eu digo para você, nem do anticristo você fugirá, quanto menos de Cristo. Então já vimos, quando é que vai acontecer o reino consumado e como é. Agora vejamos o que vai acontecer no reino consumado. Em sua vinda para o reino consumado, o Senhor, além de destruir o anticristo e os seus ímpios seguidores, também executará o juízo final, visto que ele recebeu a autoridade do Pai para isto. João 5, 22, 27, Mateus 16, 27 e Mateus 25, 31. Ele julgará, veja bem quem Jesus julgará. Presta atenção. Não é Marquinhos? Marquinhos fala. Igual o pastor, presta atenção. Preste atenção. Quem Jesus julgará? Primeiro, os que se envergonharam dele. Marcos 8, 38. Você tem vergonha de ser crente? Você vai ser julgado por Jesus. Segundo, ele julgará os que se omitiram no serviço do seu reino inaugurado. O reino inaugurado é reino para pregar o evangelho. Ouvimos isso hoje de manhã. O reino inaugurado é o reino para os crentes trabalharem para Deus. Você está se escondendo do trabalho de Deus? Ele te julgará. Mateus 25 e Lucas 19, 22. Ele julgará aqueles que se opuseram ao seu reinado. Você se opõe a Cristo, ele vai te achar. Lucas 19, 27. Ele diz assim: aqueles que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam aqui, matem na minha presença. Isso é Jesus, que todo mundo, ele é amor. Ele é amor, mas no seu reinado, ele vai colocar o amor assim, fica de lado que agora eu vou pegar a espada do meu juízo. E vai dizer, todos, tragam todos que se opuseram ao meu reinado aqui, matem na minha frente. Foi ele que falou, está escrito lá, Lucas 19, 27. Ele julgará os que rejeitaram suas palavras, João 12, 48.
Você tem ouvido as mensagens da pregação da fé, não é verdade? Pastor Eliezer falou uma vez aqui lá no Embratel. O que é que você tem feito com aquilo que você ouve? A palavra de Deus é pregada neste lugar. Eu ouço vocês dizerem assim: olha, não temos palavra pregada como nesta igreja. Mas eu pergunto, estamos dando a resposta adequada para isso que é pregado aqui? Ou vivemos como aqueles cujas igrejas não pregam? Ele julgará você. Ele vai julgar os que tentarem viver pela lei. Você quer viver pela lei? Você quer guardar mandamento para ser salvo? Você quer guardar sábado para ser salvo? Ele vai te julgar. E ele vai te julgar exatamente pela lei. Romanos 2:12. Ele julgará os segredos dos homens pelo Evangelho. Você tem segredo que você não confessa para Deus. Você tem segredos que você acha que pode esconder do pastor e da igreja. E pode mesmo, porque nós não somos oniscientes. Você tem segredos que você não se abre para Deus, não é? Você vive uma vida de pecado e quer que Deus te aceite daquela forma, não é? Ele julgará os segredos dos homens. Romanos 2,16. Ele julgará também aqueles que não tiveram prazer na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses 2,12. Você acha que a verdade é só para ser ouvida e deixada lá? Estava falando ontem com um jovem aqui na igreja. O nosso problema é pegar a Bíblia, ler, ver as verdades que estão nela e depois deixamos ela lá. Fique aí com a tua verdade que eu vou viver minha vida. A Bíblia é para ser lida assim: eis a verdade de Deus, que ela esteja agora, que ela saia daí, entre aqui, para que quando eu for lá fora viver, eu viva isso que está aqui. Isso que está aqui, irmãos. Não largue sua Bíblia para lá como se fosse a verdade dela e você viver a sua. Deus vai te achar. Deus vai te encontrar. Deus julgará os devassos, adúlteros, pornográficos. Hebreus 13:4. Muitos crentes acham que pornografia é somente acesso à internet. Meus irmãos, como está seu coração? Como está sua mente? Como estão seus olhos? Como está sua fala? Tem crente que fala palavrão como se ele fosse normal. Não se diferencia a conversa de um crente de um ímpio, irmãos. Crentes cobiçosos, crentes concupiscentes, Deus os julgará. Deus julgará os dissolutos, festeiros. É de festa que você gosta? Deus julgará os blasfemos. Deus julgará aqueles que acham estranho que os crentes não participem com eles nas suas imoralidades. 1 de Pedro 4 e 5. Você acha que dissolução é aproveitar a vida? Tem gente que diz: a vida é tão curta, aproveite-a. E eu digo para você, a vida eterna é muito longa. Cuide. Essa aqui é curta mesmo, mas a vida eterna é longa. Cuida, porque Deus vai te encontrar. Deus julgará também os perseguidores dos cristãos. Você fica falando mal de crente? Eu estou falando até de crente que fala mal de crente. Você anda perseguindo cristão porque ele é cristão? Toma cuidado, Deus vai te julgar. 2 Tessalonicenses 1, 6 e 9, Apocalipse 11, 18 e 19, 2. E por fim, Deus julgará o mundo inteiro, vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4, 1, Apocalipse 20, 12 e 13. Ninguém escapará. Outra coisa que acontecerá na vinda do nosso Senhor e no reino consumado é que os mortos, todos eles ressuscitarão. João 5, 28 e 29. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Os crentes
ressuscitarão com corpos glorificados, semelhante ao corpo de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 e 52, e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e também Filipenses 3, 20, e também 1 de João 3, 2. Os ímpios serão ressuscitados e terão seus corpos preparados para serem lançados no lago de fogo e enxofre, para serem atormentados para sempre. Marcos 9, 45, Apocalipse 20, 12 a 15. A Bíblia diz que ali naquele lugar, o ímpio receberá um corpo que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu fiz alguns pequenos shorts, que chama agora, dos vídeos do YouTube, e coloquei lá, fui colocando, daquela pregação que eu fiz sobre isso. Mas um monte de gente já entrou lá, comentando, dizendo, inferno não existe, eu não creio no inferno, precisaria estudar para saber o que está falando, e aquele um monte de comentário lá, dizendo estas coisas. As pessoas querem fugir da realidade que virá, mas não vai fugir. Deus vai achar todo mundo. E aqueles que, se Deus não fosse achar, porque Ele acha, mas supondo, burramente, idiotamente, supondo que Deus não fosse achar, Deus ia dizer para o mar assim, mar, entregue os mortos que morreram em você, desde a queda de Adão, até a vinda do meu filho. Todos que morreram no mar, e o mar vai começar a vomitar. Mortos, vivos agora, mortos vivos agora, diante de Deus, vai ter que devolver, e Deus vai dizer assim, cemitérios do mundo inteiro, florestas, onde corpos foram desovados, entreguem todos os mortos que existem em você, e a terra vai vomitar todos eles, e vão aparecer para fora da terra, vivos agora, diante de Deus para serem julgados. Deus não precisa nem procurar, eles vão ter que aparecer diante do Senhor, para serem julgados. Mas eu vou encerrar com coisas boas, a esperança para os salvos. Isso era para assustar os incrédulos. Agora, no reino consumado, os salvos receberão os seus galardões. Você não vai receber sua salvação não, porque você já é salvo. Você vai receber galardões. Olha quem vai receber galardão: os que foram perseguidos. Deus vai destruir quem te perseguiu, mas vai recompensar você que foi perseguido. Mateus 5,12, os que deram esmolas. Não estamos falando de mendigos lá fora, e nem estamos falando de cinquentinha, centavinho. Nós estamos falando de cristãos que ajudaram seus irmãos em Cristo, pobres, necessitados, doentes, aprisionados por amor a Cristo, e você estava ali ajudando, e o Senhor diz, no último dia, vinham benditos de meu Pai, podem entrar na posse do reino, deste rei eterno aqui, reinem comigo para sempre, porque vocês cuidaram de mim quando eu tinha fome, sede, nudez, estava doente, preso, e os justos perguntarão, quando, Senhor, quando te vimos assim? E Ele dirá aos justos, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram, a meus pequeninos. Mendigos não são pequeninos de Jesus. Tem gente que fala, eu não dou dízimo na igreja, não dou dízimo para pastor, eu dou dízimo no asilo de velho, eu dou dízimo não sei o que de criança, orfanato, eu dou dízimo mendigo na rua. Vai, besta, vai dando o seu dinheiro para gente que vai para o inferno, para você ver. Porque se você dá o seu dízimo para pessoas não crentes, você acha que você está ajudando Jesus, irmão? Faz bem para eles lá, claro que faz. Quem não quer dinheiro? Quem não quer receber uma roupa, um calçado, uma coberta para se cobrir? Faz bem para eles. Mas se eles não são filhos de Deus, para Deus, diante de Deus, você não tem nada. Porque Jesus falou, os meus pequeninos irmãos, Mateus 25, vai ler a Bíblia. Você vai receber jejum, ou aliás, você vai receber
galardão por jejuar. Mateus 6, 17, 18. Você vai receber galardão por orar. Mateus 6, 6. Você vai receber galardão por ter recebido crentes na sua casa. Tem gente que não quer crente na casa dele. Todos que receberam os crentes na sua casa, Mateus 10, 41 e 42, todo aquele que recebe um profeta, receberá galardão de profeta, e todo aquele que der ao menos um copo de água fria a um dos meus servos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Já ganhou quem trouxe aqui. Já manifestou. Receberão galardão do Senhor os que pregaram o Evangelho, 1 Coríntios 3, 8 e 14, e 1 Coríntios 9, 17. Paulo disse: eu prego o Evangelho, tenho galardão. Receberão galardão os que tudo fizeram para o Senhor, ainda que parecesse que era para os homens. Colossenses 3, 23 e 24. Você trabalha na empresa e você acha que você está trabalhando para o seu patrão, para a sua patroa. Você está trabalhando para Jesus. Faça para Ele, e você receberá galardão do Senhor. Os que mantiveram a sua fé inabalável, Hebreus 10, 35. Não abandone tua confiança, irmão. Ela tem grande galardão, está escrito lá. Crentes que abandonam a fé, você acha que tem galardão? Eles são daquela turma do anticristo que vão para a apostasia. O verdadeiro crente não abandona a sua fé. Estava conversando com o presbítero Wagner, está com uma doença degenerativa, seus movimentos estão ficando piores. Ele não pode quase mais se movimentar. Nada melhora para ele. Nós oramos e Deus não responde a nossa oração conforme nós gostaríamos de responder. E eu perguntei: presbítero Wagner, como está a sua fé? E ele disse: pastor, Deus é Deus se eu estiver enfermo. Deus é Deus se eu for curado. Eu sirvo a Deus na minha saúde e sirvo a Deus na minha enfermidade. Nada vai abalar a minha fé no meu Senhor e no meu Salvador. Crente, você receberá galardão, porque você não abandonou a tua confiança. Agora vem crentezinho com unhazinha encravada. Ai, vou abandonar Jesus. Minha unha encravou. Queridos irmãos, Jesus recompensará agora para pastores e presbíteros, os que pastorearam a igreja do Senhor de forma verdadeira. 1 de Pedro 5, 2 e 4. Quando vier o Supremo Pastor, Ele vos recompensará e dará a você, pastor Eliezer, uma coroa inacessível que nunca pode murchar. Pastores, pastoreiem o rebanho de Deus. Você receberá galardão. Todos que trabalharam no reino de Deus, igreja, com seus dons, Mateus 25, 14 a 30, Lucas 19, 11 a 27. Preste atenção em 7 promessas agora. No reino consumado, todas as promessas feitas às 7 igrejas do Apocalipse serão aplicadas aos salvos. Primeira, eles se alimentarão da árvore da vida. Apocalipse 2:7. Segundo, eles não sofrerão a segunda morte, que é o lago de fogo. 2:11. Terceiro, eles receberão o maná escondido e a pedrinha branca. O maná é o pão da vida, é Cristo Jesus. A pedrinha branca é a tua justificação mediante a fé. 2:17. Quarto, eles receberão autoridade sobre as nações e também a estrela da manhã. Tanto nós estaremos no dia do juízo para julgar o mundo, 1 Coríntios 6, 1 e 2. Como também estaremos no novo céu e na nova terra para governarmos lugares que o Senhor colocou e vai nos colocar lá, para governar aqueles que realmente trabalharam para o Senhor aqui na terra. Quinto, eles nunca terão o seu nome apagados do livro da vida. Sexto,
eles serão feitos colunas no templo de Deus. Hoje, pastor Fernando pregando de manhã, e falando que Davi queria construir um templo, porque a casa de Deus era uma barraca. Oh, queridos, e Deus falou, não, quem foi que pediu casa? E eu pensei ali, no banco, onde está ali o presbítero Alex, eu pensei, Deus, o Senhor não queria casa, porque quando o teu filho veio à terra, ele não veio para ficar, para morar, para ficar para sempre. Ele veio só para passar pela terra. Era um tabernáculo. Tabernáculo significa passageiro, significa uma tenda. É provisório. É por isso, porque o tabernáculo apontava para Cristo. Cristo não veio à terra para morar, Ele veio à terra para passar um período, realizar a vontade do Pai. É por isso que Deus não queria casa. E por outro motivo, lendo este versículo, você, irmão, será feito coluna no templo de Deus. Isso quer dizer que é Deus que vai morar em você para sempre. Isso quer dizer que Deus nunca quis mesmo nenhuma casa aqui na terra, porque nós seremos a sua casa lá no céu. Nós viveremos com Deus e habitaremos com Ele para sempre. E sétimo, você se assentará no trono de Cristo. Capítulo 3, 21. Sabe o que é isso? Você será rei com Ele. No reino consumado, os salvos e os galardoados terão um campo de autoridade. Lucas 19, 17 a 19. Reinaremos com Cristo, mas cada um de acordo com o que tiver feito aqui no reino inaugurado. Brilharemos em nossos corpos, com um corpo semelhante ao de Cristo em glória. Mateus 13, 43. Sentar-nos-emos à mesa com os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os demais servos de Deus. Mateus 8, 11. O próprio Senhor quebrará a sua abstinência de vinho, porque Jesus tomou vinho pela última vez, quando fez a ceia com os apóstolos. E Ele prometeu lá, em verdade vos digo que não beberei mais vinho, até que venha o reino de Deus. Quando chegar o reino de Deus, Jesus vai abrir a garrafa de vinho lá no céu. Ele vai falar, agora eu posso beber, porque eu estava esperando vocês. 2000 anos Jesus sem beber vinho, por nossa causa. E aquilo que meu coração não aguenta, quando nós estivermos à mesa com os patriarcas, profetas, apóstolos e todos os servos do Senhor, o próprio Jesus virá nos servir, irmãos. Ele falou isso em Lucas 12, 37. Ele falou que Ele mesmo virá e estenderá o alimento para nós. Ele vai querer ser o nosso garçom no céu. Por que você tem dificuldade de servir seu irmão aqui? Por que você tem dificuldade de servir? Se o próprio Senhor vai te servir na glória eterna. E quando Ele estender as mãos, eu tenho certeza, queridos, que da sua túnica nós vamos conseguir ver os sinais em seus pulsos. E Ele vai levantar a sua túnica até na cintura. Ele falou isso. E nós vamos ver as marcas dos seus pés.
para você saber eternamente lá no céu, por que motivo você está lá. No reino consumado não haverá mais as privações e os tormentos relativos à velha ordem das coisas. Não haverá mais fome, sede, fadiga, lágrimas, Apocalipse 7, 16, 17. Não haverá mais morte, pranto, nem dor, Apocalipse 21, 4. Coisas como dúvida, medo, deixarão de existir para sempre, pois até mesmo a criação física será restaurada, Isaías 65, 17, Romanos 8, 19 e 21, Apocalipse 21, 1. As crianças brincarão com animais que hoje consideramos perigosos, Isaías 11, 6 a 9. E finalmente, os salvos serão declarados e nomeados reis e sacerdotes. Aleluia! Para reinar para sempre sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. A nova terra onde habita a justiça. 2 de Pedro 3, 13. E eu encerro esta pregação dizendo que vimos 3 coisas maravilhosas: o quando, o como e o que. Claro que não podemos falar sobre tudo. Este reino consumado virá na parousia. Ele virá de forma portentosa e avassaladora. E além dos julgamentos sobre os inimigos do rei, sucessivas bênçãos acontecerão aos seus súditos fiéis. Mas deixe-me dar uma aplicação final para você. Eu não posso encerrar esta mensagem apenas mostrando o que vai acontecer, mas eu tenho que chamar-nos a uma responsabilidade. Deus sempre quis ter seus filhos como reis juntamente com Ele. E apesar do pecado ter agravado a situação, Ele, como Deus, já havia providenciado um reino para nós desde a fundação do mundo. O mal, o pecado, o diabo, a morte ou qualquer outro adversário nunca pôde e nem poderá ser capaz de frustrar os decretos de Deus. No reino eterno, o Filho dele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Apocalipse 17, 14 e 19, 16. E nós seremos reis com Ele, submissos a Ele, em alegria perene e duradoura. Portanto, faço um apelo para você, que o apóstolo Pedro faz para nós, e eu desejo agora reiterá-lo no fim deste sermão. 2 de Pedro 3, 14, ele diz: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Pelo fato do reino consumado já estar por vir, além de esperarmos isto com fé, diz Pedro, devemos ser achados por Deus em paz. Não só a paz com Deus, mas a paz de Deus. Devemos ser vistos por Ele também sem mácula, sem mancha, sem motivo para censura. No versículo 15, Pedro então fala que a longanimidade de Deus deve ser tida por nós como motivo de salvação. Sim, a paciência de Deus já deve ser vista por nós como salvação. Olhe para o atributo da longanimidade de Deus e veja isto como sua salvação. Porque se Deus não fosse paciente, Ele teria te destruído antes de você conhecer a Cristo e o Evangelho. No entanto, Ele esperou você. Isso é paciência. Por isso Ele exerce esta gloriosa paciência, como Pedro disse no verso 9, não querendo que nenhum de vós pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E então Pedro finaliza no 17, dizendo assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelos erros destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que Pedro está dizendo: irmãos, você já está prevenido, você já está avisado de antemão. Assim não se deixe arrastar pelo erro dos falsos profetas, para não descair da tua firmeza. Jesus já havia dito mesmo. Ele disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar então em pé na presença do Filho do Homem.
Este é o reino que virá. A pedra do sonho está crescendo. Ela já destruiu reis e reinos, e destruirá mais. Mas um só reino permanecerá para sempre, que é o reino do Senhor, Jesus Cristo, que se estenderá de mar a mar, que se estenderá de leste a oeste, de norte a sul, em todo o universo de Deus. Não haverá mais nada para perturbar o reino do Senhor. E todos aqueles que forem encontrados como seus súditos fiéis, reinarão com Ele para todo sempre. Vamos ficar em pé. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Rei. Aplauda mais forte ao Senhor. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele reina até que haja posto seus inimigos debaixo dos pés. E Ele reinará para todo sempre, juntamente com o seu povo, com a sua igreja. Não haverá nada no santo monte do Senhor que possa interferir no seu reinado. Ele é o nosso Rei e nós reinaremos eternamente com Ele. Glória a Deus. Ore ao Senhor e agradeça neste momento.